Bom dia! Começando aqui o podcast para a sala de aula, para o trabalho da escola, que será entregue no dia 23/6/2022. Para a nossa sala de aula, principalmente para a professora, já que ela que vai estar dando a nota, então faz a boa aí pra gente, professora. Hoje a gente vai falar sobre como não fazer um podcast. É isso mesmo? Sim, os especialistas no assunto concordam com a ideia de fazer um podcast sobre o que não fazer um podcast. Então, estamos aqui hoje com o Matheus, Leonel e João Pedro, dois grandes especialistas sobre como começar um podcast, como não fazer um podcast e também como fazer um podcast. Até porque para você fazer um vídeo como não fazer um podcast, você tem que saber como fazer um podcast. Então, Ou como bom não dia. fazer um podcast. Que é basicamente os três. Nenhum dos três sabe fazer um podcast. Então, o que vocês diriam para não inserir um podcast? Assuntos polêmicos, né, Igor? Ataques a torres, né? Ataques terroristas. Em geral. Vocês acham que é uma boa ideia colocar de tema coisas como estapeamentos faciais em Oscars? Isso pode levar a um assunto legal, tipo liberdade de expressão. Que tipo, se fosse a minha opinião, em questão moral, ele foi totalmente errado, né, em não ter dado essa etapa. Mas já que não é um assunto, vamos pular. Sim, então. Só que esse tipo de coisa pode influenciar as crianças a darem tapa nos apresentadores do Oscar. É como se várias crianças fossem aparecer no Oscar, né? De fato. Bom, como as coisas estão hoje em dia, eu não acho muito difícil que em algum momento eles decidam incluir alguma coisa de crianças, algum movimento sobre crianças no meio do Oscar. Do jeito Mas que as eu coisas acho estão indo, que não vai demorar muito. seria mais fácil isso influenciar as crianças a tipo, darem tapa nos seus próprios pais, tipo, toma um tapão. De fato. Tipo, sem incentivar a violência. Mas de verdade, qual que é a opinião de vocês sobre esse tapa, tipo, questão moral e questão envolvendo o próprio Oscar em si? Do que problema que isso pode dar? Olha, eu acho que o tapa foi uma coisa muito bem dada, já que, tipo assim, o tapa foi muito bem dado. O cara tava xingando a esposa do outro cara. O Chris tava xingando a esposa do Will Smith, tava fazendo piada com uma doença séria, então ele mereceu. Pra mim, devia ter dado logo 2. Aí já é um pouco mais fácil, pague 2, leve 1. Não, pera. Pague 1, leve 2. Pague 2, leve 1! Eu acho que um chute seria melhor. Concordo. Se fosse assim, um tiro seria muito melhor também. Olha, Eles fazem muito sangue. o tiro eu acho que não, porque aí Um já seria um pouco estrangulamento. exagerado. Tá certo que o cara fez de fato umas piadas meio pesadas, mas eu acho que um tiro não. Além de que a gente ia perder um comediante, ainda ia ter a questão da sujeira que ia fazer. Ia ter a questão do... Também ia ter a questão de que ele ia ser preso, iria dar muito problema e que não vale a pena, já que foi só umas brincadeirinhas Eu de mau acho que gosto. só um estrangulamento, tipo uma chave de braço assim, seria ótimo. Sim, concordo. João Pedro, qual a sua opinião sobre este delicioso tapa? Você tá mutado. Eu acho, sinceramente, que o tapa, né? Meça suas famoso palavras, que tapa. senão eu removo sua medalhinha. Agora deu medo. Eu acho que esse tapa foi dado como o próprio Igor já disse, foi um bom tapa, porque todos os 5 dedos acertaram a cabeça do Chris. Cara, que Nossa. pior que tipo, foi um tapa com pose, né? Porque tipo, uma pessoa dá um tapa tipo normal, só pá, dá um tapa, pá. Parecendo aqueles tapas de Jojo. Ele fez um tapa e fez uma Jojo pose. Ele fez
botou um tapão e fez uma Jojo pose lá. É que não o Felipe jogando ping-pong. A cada vez que ele bate a raquete na bolinha, ele faz uma pose diferente. Tô explanando o Felipe aqui, ao vivo, caralho. Verdade. Bom, Ficar não ao vivaço, mas... É verdade. Meio ao vivaço. Como é que ele ficou a pose? Ele deu o tapa e a mão veio aqui pra baixo e ele ficou com uma mão assim pra cima. Então... Foi basicamente assim. Ok. João Pedro, o que você ia falar? Acabei de perceber que a gente acabou suprimindo a sua fala acidentalmente. Foi mesmo? Nossa, perdão, João Pedro. Eu queria falar que uma coisa que você não pode fazer nunca em um podcast é dizer que odeia belugas. É verdade. De fato. Todos amam belugas e vão ficar contra você. Você ia sofrer um cancelamento imenso. É um crime sério. Vamos dar um exemplo em como seria esse cancelamento? Vamos supor que eu sou uma pessoa que... Muta o microfone? Já tem aqui. Beleza. Você, no momento antes do tapa. Tá. É. Pera aí, deixa eu começar aqui. Ok, gente, por um problema técnico não muito Legal. assim, então, foi meio violento antes do desastre. Não consegui pegar na gravação o momento exato, mas eu sem querer dei um tapinha no meu computador. Era pra ser na mesa, mas o meu dedo bateu no computador. Tapinha entre entre algumas aspas, e o computador morreu. Simplesmente. Agora a gente tá de volta. Vamos, a gente pode continuar como se nada tivesse acontecido. A gente tava falando sobre o que mesmo? Deixa eu ver o vídeo aqui de novo. Então, eu ia dar o exemplo de uma pessoa que não gosta de belugas. Vamos fingir que eu sou uma pessoa que não gosta de belugas e vocês dois são apreciadores de belugas. Então, eu vou dar o exemplo. Eu não gosto de belugas. Como você pode não gostar de belugas? Não gostar de belugas é um crime em mais de 17 países. Sabe quem mais odiava belugas? Isso mesmo. Dá pra usar isso pra tudo. Tá mesmo. Pior que dá mesmo. Pior que eu acho que... deixa. Tipo assim, sabe quem mais não gostava de Mousse? Mussolini. Foi boa também. Você já assistiu aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Sim. Tem uma cena onde tem aquele monumento dos presidentes americanos, aí cai uma torta na cara deles. Você sabia que era do George Washington, se não me engano? Posso estar falando errado, eu vou me corrigir. Uma torta cai na nuca dele, porque foi na nuca que ele levou um tiro e morreu. Nossa, adoro referências pesadas em filmes. Em filmes infantis, tem que deixar isso bem claro. Olha, quanto mais infantil for o filme, melhor. É verdade. Vocês, grandes especialistas em podcast, vocês não concordam com isso? Que referência de morte em filme infantil é uma coisa muito boa? Porque quando você é adulto, quando você é mais velho, você entende, você começa a dar risada daquilo. Mas a chance de uma criança entender esse tipo de piada é mínima. O que acontece muito em desenho antigo. Bob Esponja era mesmo. mais duplo sentido, não? Mas então, o duplo sentido geralmente criança não entende. Quem entende é mais adulto. Aí os desenhos infantis já servem como meio pra saber com que idade você tá, entendeu? Aí é bom, por causa que esse tipo de desenho não só entrete as crianças, como os adultos também, por causa que as crianças vão achar engraçado o humor meio pastelão do desenho e os adultos vão ficar rindo das piadas que eles não tinham entendido quando era criança.
Aí todo mundo fica E feliz. você, João Pedro, o que você acha Sobre o quê? sobre piadas de duplo sentido e humor negro em filmes infantis? Assim, dependendo da piada. Eu acho que a palavra humor negro é muito preconceituosa. Já é uma Exato. palavra preconceituosa. Humor, É, de fato. humor 0xFF. Vocês sabem quem é que gostava de humor negro? Nossa, pera, o que você falou? Eu acho que vocês não iam entender. Não, o que você falou eu entendi, o Sonic. Humor 0xFF0000000. Eu sei, é o código da cor preta no computador. Mas Não é humor negro. É humor 0xFF0000000. Se alguma coisa que me puxar pela janela, não precisam se preocupar. É verdade, essa janela fica piscando. Imagina só a mão assim, pega ele e puxa pela janela. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eles mostraram esse vídeo na sala de aula, que nem o Guto falou, ou não? diz que não, diz que não. Mostraram! Mostraram, por favor, fala a verdade, mostraram? Mostraram. Puta que pariu, não! Então mostrou aquele vídeo incompleto, porque os dois patetas do Igor e Felipe não gravaram a última cena. Que esse eu já não tô sabendo, não. Os dois Ô, Matheus, boboca. só pra você ter ideia, ninguém nem ficou sabendo que ficou uma parte faltando. Não, mas Porque não pareceu. Eu vou explanar pra sala inteira Ninguém agora. conhecia o texto. O texto era pra ter uma parte final onde eu parecia uma velhinha. Ela pegava o espelho e fazia uma piadoca do caralho lá. Só que aí o Igor e o Felipe, eles esqueceram de gravar essa parte e eu tive que... Não, pior que isso, a gente não esqueceu de gravar a parte, esqueceu de mandar a parte pra ele. Você gravou e não mandou! Maldito, você podia... Cara, você podia ter feito isso. Eu ia editar de madrugada, mas eu ia editar, cara. Nossa, que ódio. Ai. O que o professor falou no vídeo? Ele deu 1,9. Pera, quê? O vídeo foi tão ruim que ele deu 1,9? 1,9 de 2. Ah, tá.